tudo bem? Como vai? Tudo bem, André, tudo bem. Maravilha. Professor, afinal de contas, o que é esse conceito do antifrágil? É um instigante conceito, né, André? Porque o Nassim Taleb, ele é um cara muito irreverente, né? Ele ficou até muito amigo do Daniel Kahneman, que foi o prêmio Nobel de 2002, que é o pai da economia comportamental. O que o Nassim Taleb, ele ficou famoso com aquele livro Cisne Negro, né? Cisne Negro não existe, né? Mas descobriram um na Austrália, né? Então todo mundo diz assim, não existe, mas de repente aparece um, né? E no Cisne Negro o que ele diz é o seguinte, você não pode prever nada que não tenha regularidade, porque de repente aparece. E o grande problema que ele coloca, tanto no Cisne Negro, etc., é que as pessoas têm a ilusão de querer prever, a ilusão de querer trabalhar. E ele se uniu, né, praticamente, conceitualmente, com o Daniel Kahneman, porque o Daniel Kahneman, prêmio Nobel, diz é impossível fazer qualquer previsão sobre eventos que não tenham regularidade. Assim, você querer prever o comportamento de ações nas bolsas de valores, você querer saber o resultado antecipadamente, né? O resultado de eleições, e você querer saber, por exemplo, o resultado de torneios esportivos, você só vai acertar se você for bom de chute, mas que é impossível fazer. E é isso que o Nassim Taleb falava lá no Cisne Negro, tanto é que ele foi o único. O Cisne Negro diz o seguinte, é impossível fazer previsão, não é isso? E ele foi o único que acertou a extensão da crise de 2008, dos subprimes. E que ele falou, essa crise pode ter efeitos globais e que ninguém acreditava nessa crise, né? Sim. E ele previu isso, mas é gozado porque ele previu dizendo que é impossível prever, né? Então ele deu como exemplo, então ele dá como coisas, por exemplo, as Torres Gêmeas de 9 de setembro, né? Até a eleição do Bergoglio, né? Do Papa argentino, pra você ter uma ideia, o Observatório Romano, que é o jornal oficial do Vaticano, deste tamanho aqui, o Estado do Vaticano, né, fez uma lista de 30 papáveis e o Bergoglio não estava junto. Quer dizer, e foi quem levou. E foi quem levou, quer dizer, se nem o Observatório Romano, que só faz isso, né, e está ali bom. Então, essas coisas que ele dizia. Daí ele escreve o Antifrágil, né, esse livro aqui. O antifrágil, o que ele fala? Tem coisas frágeis, né, que são coisas que quebram, tem coisas rígidas, fortes, sólidas, que não quebram, e tem coisas antifrágeis. Ou seja, antifrágil é aquilo que é mais que resiliente, porque resiliência em física é o seguinte, eu aperto uma garrafa PET, por exemplo, e ela se deforma. Quando a minha pressão sobre a garrafa, ela cessa, a garrafa volta ao seu estado original. Então, uma pressão sobre um objeto cessada a pressão, ela volta ao seu estado original. Isso Sim. que é resiliência, né? Tá. E que todo mundo falava muito isso, que o líder tem que ser resiliente porque cessada aquela pressão, ele volta e continua. Ou seja, aquela história do levanta, sacode a poeira e dá volta por cima e continua como ele era. Sim. O antifrágil não, ele sai melhor lá na frente, ele aprende com a pressão, ele não volta só no status quo ante, ele na verdade sai melhor lá na frente, né? Então existem empresas, pessoas, sistemas que ele chama de antifrágeis, que prosperam no caos. Então, né? Esse conceito, o conceito do antifrágil, ele serve tanto para as empresas
como também para líderes, para colaboradores? Para a sociedade em geral. Né? Como que você pode... Então, nós vamos trabalhar na clínica de gestão em como formar líderes antifrágeis, ou seja, líderes que aproveitem as crises, né? Para sair melhor lá na frente. Porque o que é crise? Né? Tem gente que fala, mas professor, nós estamos em crise ou não estamos em crise? Em antropologia a gente estuda linguística, né? E a palavra crise, a etimologia de crise vem de crine em grego. Crine em grego é separação, é passagem. Crise em grego comum é peneira. O que a peneira faz? Ela separa. Sim. Né? O que é bom passa, o que não é bom é lançado fora. É a mesma origem de crivo do chuveiro. O que o crivo do chuveiro faz? Separa o duto d'água em jatos menores. A palavra criticar, o que é criticar? Eu pego um tema, eu separo, eu me aprofundo, analiso, entendeu? Quer dizer, então, a crise por que as pessoas, quando passam em tempos bicudos, vamos deixar bem claro aqui, a malha da peneira fica mais fina. Que é o que estamos passando. Só passa quem é realmente muito bom. Sim. Por isso que quando você consegue passar pela crise, pela peneira, você sai melhor lá na frente. Por quê? Porque primeiro você se livrou de um monte de concorrente ruim que não conseguiu passar na peneira da crise. E segundo que para passar na peneira da crise com aquelas malha mais fina, você teve que fazer regime, você teve que acertar sua empresa. Tem um jogo de cintura necessário. Você teve que tomar algumas atitudes que fizessem você passar pela peneira da crise. Né? Realmente é um conceito bastante instigante. É um conceito instigante, porque então o que ele diz? A crise pode ser positiva, não precisa ser negativa. Sim. Né? Esse que é o conceito. E não dá para se livrar da crise. E não tem como se livrar. Não tem como se livrar. Então você vai encontrar a crise, você pode se tornar um líder, ter uma empresa antifrágil e conseguir se fortalecer naquele momento ou ficar para trás. Exatamente. Na concorrência. Então, quando você, por exemplo, aproveita uma situação qualquer, seja com a concorrência, seja com qual for, e você traz aquilo para você, como líder antifrágil, traz aquilo para dentro da sua organização, né? Aprende com aquilo, faz as mudanças necessárias e sai melhor lá na frente, né? É isso que você tem que fazer. Em vez de você sucumbir na crise ou de você só ter um interregno naquele período e voltar como você era 3 anos atrás, 4 anos atrás. E aí quando você volta ao que você era 3 anos atrás, você já está ultrapassado. Já está ultrapassado. Pelo menos os 3 anos. Está ultrapassado pelos antifrágeis, né? Aqueles que conseguiram prosperar na crise. E os exemplos são muito grandes. Então ele fala, por exemplo, a gente tem que trabalhar com a via negativa. Via negativa em filosofia e em teologia é o seguinte. A via negativa em teologia e filosofia é você trabalhar um tema com o que ele não é. Então, na teologia, por exemplo, o que não é Deus, o que Deus não é, né? O que não é felicidade, o que não é... então, essa é a via negativa que chama, né? Em latim, né? O caminho negativo. Então, ele fala, a gente tem que trabalhar, muitas vezes, para você ser antifrágil, pela via negativa, você tem que navegar pela via negativa, quer dizer, o que é que não está acontecendo? Então, eu vou dar um exemplo. Uma vez nós fizemos um planejamento estratégico de uma enorme empresa na área de papel e celulose. O presidente me chamou e falou o seguinte, olha que interessante, né? Há anos atrás. Professor, é o seguinte, nós somos a maior empresa do Brasil no setor, nós somos um grupo multinacional e a nossa filial é a que dá mais resultado no mundo, né? Nós já ganhamos pela Exame lá a melhor empresa para trabalhar vários anos seguidos. A minha pergunta para o senhor é o seguinte, o que eu não estou enxergando? O que é que eu não estou vendo? Porque, diga para mim, eu perco o sono de ver todo mundo ruim e eu nesse mar maravilhoso.
Quer dizer, todo mundo com prejuízo e eu com o resultado. Quer dizer, o mundo inteiro devia... Alguma coisa eu não estou vendo. E aí, o que nós fizemos para eles? Nós fomos fazer uma análise e lembra que apareceu aquele papel alvo-alvura, aquele papel sulfite super branco? O papel sulfite era meio amarelinho, né? Meio amareladinho. Aí veio o super branco. Faz bastante tempo. Faz bastante tempo. E outra coisa, tinha um concorrente deles, né, que estava fazendo uma nova fábrica que com uma linha só substituía 6 linhas dele, do concorrente, que é com nova tecnologia, com alvo-alvura. Então, a hora que nós comemos ele, sabe qual foi o resultado? Só para você ter uma ideia, ele, presidente, falou, agora o meu trabalho, na reunião final do planejamento, ele falou, o meu trabalho vai ser convencer a minha matriz nos Estados Unidos de que eu não posso mais ser presidente, né? Que precisa agora de uma pessoa que enfrente desafios que até agora ele falou vai ser duro, porque todo mundo fala, mas que é isso, você é a primeira, você é a melhor, você... Então, a via negativa é isso, o que eu não estou enxergando? E que humildade, né? E que humildade. O cara era presidente. Humildade no sentido pés no chão. De pé no chão, de humus, né? De pé no chão, é isso mesmo. Agora, então, você vê, ele fala da via negativa, ele fala, por exemplo, uma série de coisas... Né, tem vários conceitos no livro dele, né, que são muito interessantes. Por exemplo, o conceito de halteres, por exemplo, né? Você tem que trabalhar no equilíbrio nos investimentos, quer dizer, 80% de uma maneira conservadora e 20% de uma maneira bem inovador, etc., para você ter o equilíbrio, ele chama de efeito halteres, né? E ele vai falando, por exemplo, do bom senso, de como você analisar a realidade. Então, né? Então, coisas que se beneficiam com o caos, né? E é algo que é um exemplo, né, que me parece muito próximo, é a questão da fênix. Eu vejo que as pessoas que se consideram resilientes têm muito esse conceito da fênix, né? Que ressurge. Que ressurge das cinzas, né? Tem isso mesmo. E aí, no caso do antifrágil, já é parecido, semelhante ao conceito mitológico da hidra. Isso, que perde um pescoço e nasce 2. Ele usa muito, tanto é que a capa é uma hidra. Mesmo, não tinha reparado nisso. A capa é uma hidra. Porque você perde um, nasce outro. Então, essa coisa, por exemplo, né, ele critica muito, por exemplo, a academia, né? Você tem aqueles modelos teóricos fechados e você acredita que eles funcionam, e daí o que você faz? Você fica desenvolvendo modelos teóricos para justificar por que deu errado, por que não deu. Que nem ele fala, você pode reparar, a bolsa subiu, a turma fala, foi por causa dele. Fala, mas é tudo chute. Ou é uma visão em retrospectiva. Depois que passou, você olha para trás. Exatamente. Mas você não consegue antever as coisas que vão acontecer. Ele falou, daí você começa com justificativas. Sim. Né? Depois que passou o 11 de setembro, depois que passou a pandemia, depois que passou a crise de 2008, a gente consegue olhar para trás e identificar ali as questões. Aconteceu isso, aconteceu aquilo, é isso mesmo. E ele é muito interessante porque os conceitos, o livro é dividido em 7 livros, né? De 5 a 7 livros, que ele chama de livros, né? E é muito interessante. Por exemplo, não confundir evidência de ausência com ausência de evidência. Né? Então a gente confunde essas duas coisas e vai trocando os pés pelas mãos, vai acreditando em gurus, né? Ele falou, e aí, por que dá errado? Então ele cita assim, né? Então ele mostra, por exemplo, né? Por que os grandes inovadores nunca foram grandes acadêmicos? Né? Por quê? Porque eles desafiaram a academia.
Sim. Né? A grande verdade é essa. Eles não estudaram o passado, o retroativo, eles conseguiram trabalhar com o futuro. Existe na ciência uma coisa chamada assim, que é o erro contínuo. Quer dizer, você faz uma pesquisa. Eu vou continuar a sua pesquisa, eu pego de onde você parou. E daí vou para frente. Né? De repente eu publico uma tese qualquer, alguém pega o meu resultado e vai para frente. Ninguém questiona lá a sua premissa lá atrás. A base. Ué, se a sua premissa estava errada, vai no erro consequente. Né? Daí todo mundo fala, nossa, como é que pode? Né? Então são essas... E professor, eu tive acesso a esse livro, estava comentando aqui antes do nosso bate-papo, que nós temos aqui no card do Capivara Falante um outro bate-papo que nós tivemos, né? Nós fizemos online ali na ocasião, recomendo para todos assistirem, e ali, quando nós pedimos dica de leitura, o senhor apresentou esse livro. O senhor falou sobre esse livro, eu fui conhecê-lo e também me instiguei por esse conceito do antifrágil. Eu queria que você falasse aqui para a gente, professor, quais são as principais características do antifrágil, da empresa, do líder que tem esse conceito. Principalmente, gente, para simplificar, né, você tem que ter uma atitude de questionamento, sabe, de perguntar, de questionar, de duvidar, de cismar, né, coisas que a gente tem um problema no Brasil, né, porque eu vejo na universidade, por exemplo, o aluno não pergunta, sabe, ele não questiona, ele vai aceitando, né? Ele vai aceitando as coisas, né? Ele não questiona. A primeira coisa é questionar, né? É perguntar, why not? Por que não? Né? Por que não fazer isso? De repente você tem uma ideia e você mesmo se autocensura. Você pode reparar, você fala assim, essa ideia é louca, quer dizer... Então, nós damos uma consultoria, por exemplo, que chama Why Not? Quer dizer, por que não? Então, vou dar um exemplo para você. Quando começa, né, veja um pouco que coisa interessante. A Antártica era uma cerveja que, pela pesquisa, dava que era uma cerveja de velho. Lá antes de se unir com a Brahma, antes da Brahma comprar. Né? A Brahma, uma cerveja... moderna, junto com a Skol, aquela coisa toda para jovens, etc., Skol Beats, aquela coisa toda. Só que a Antártica tinha um Guaraná que era um espetáculo. E a Brahma fez de tudo para fazer um Guaraná que preste, e nunca conseguiu. Eles chegaram a lançar, chegou a ter o Guaraná Brahma. Gente, o Guaraná Brahma, quando eu era criança, tinha um Guaraná Brahma que era terrível, junto com a Crush, com aquelas coisas. Né? Depois eles tentaram imitar, trouxeram o pessoal da Antártica, imitar o Guaraná Antártica, ficou um aguado muito ruim. Ou seja, então é o seguinte, eu tenho a melhor cerveja, você tem o melhor refrigerante. Então, se conseguisse unir a Antártica com a Brahma, os dois ganhariam. Eu tenho uma capilaridade de mercado muito grande com o Brahma, né? Tenho as duas marcas, Brahma e Skol, né? Não tem um refrigerante bom, quer dizer, é impossível bater a Coca-Cola, né? Não tem como. Então, você poderia ter o segundo maior refrigerante do mercado, né? O primeiro não tem como bater a Coca-Cola. Bom, e aí... Mas como que vai se unir com a Antártica? Isso é impossível. Imagine, o maior inimigo nosso, e a Antártica uma fundação. A pergunta foi, why not? Why not? Por que não? Então, eu me lembro que o Marcel Telles foi almoçar com o Vitório Demarque, que era o presidente da Antártica. E ali, conversando... Agora, veja um pouco, qual era... Onde que ia pegar mesmo? Né? Brahma comprou a Antártica. Quer dizer, não dá. Né? E o presidente, como é que vai ser? Então, teve aquela loucura, né, que pouca gente... Né, que 2 co-presidentes de conselho,
2 co-presidentes da empresa. E isso existe em algum lugar, co-presidente, quer dizer, aquilo foi uma coisa. Então, o que acontecia quando... Mas realmente, por que não? Por que não? Não era comum, mas por que não? E por que não? E outra coisa, quando a imprensa ia entrevistar, o que é... Porque, na verdade, a Brahma comprou a carta, né? O que o pessoal da Brahma fazia? Não, quem dá entrevista é o Vitório. Quem dava entrevista era a Antártica. Quem falava era a Antártica. E ele podia falar o que ele quisesse. Não foi compra, não. A gente se associou e tudo bem. Nós estamos aqui para ver o quê? O resultado. Nós estamos aqui, na verdade, para ganhar dinheiro. Agora, se outro fala, não tem aquelas coisas de cabeleireira, né? De briga de cabeleireira, que eu digo de... Né, já falou mal de mim, disse na verdade o que não é. Então você imagine, né, que um mês depois, eu, diretor de marketing da Brahma, estou sentado ao seu lado, diretor de marketing da Antártica, aquele que eu queria destruir, hoje é meu companheiro. Eu falava, companheiro, você imagine, né, essa cena toda, quer dizer... E no fim foi a mesma coisa quando comprou a Anheuser-Busch, né? Why not? Por que não? Sim. Mas é a maior cervejaria do mundo. Why not? Por que não? E assim, é o que eu sempre digo, simples gente. Pergunta que amplia a nossa... Então, agora veja um pouco. Se a COFAP, né? Quem é mais velho vai lembrar, né? Amortecedores COFAP, não é isso? Do Kaczynski. E a Metal Leve, 2 indústrias fortíssimas de autopeça, sim, que é aquela família do Mindlin, se elas se unissem, como foi para a Antártica, seria uma empresa brasileira quase líder mundial em autopeças. O que aconteceu? A Magneti Marelli comprou a Metal Leve, se não me engano, ou a COFAP, né? A MAHLE comprou a Metal Leve e essas duas, né? Perdeu. Não temos nenhuma. Não temos nenhuma, eu digo nacional. Quer dizer, mas por quê? Quando se vai analisar por quê, era por coisas pequenas. Por falta de arriscar, muitas vezes, de se perguntar, e por que não? Né? Não vai dar certo, a gente sempre foi inimigo. Ninguém nunca fez isso antes, então, vezes. Exatamente. Quer dizer, então, essa coisa do why not, e da buscar a antifragilidade, né? Entender que as coisas são imprevisíveis mesmo e que você deve sempre se preparar para momentos de crise, ou seja, momentos da peneira, né? Porque todos nós estamos numa peneira, né? Até no casamento. Né? A esposa está peneirando a gente, o marido peneirando, não é? Amigos peneirando amigos, não é? Quer dizer, então se você não fizer as coisas certas, né? E as coisas certas às vezes não são as coisas teoricamente certas, são as coisas muito calcadas numa coisa que a gente não deve nunca acreditar, mas que não tem uma palavra que substitua, que é o bom senso. Sim. Que é o bom senso. Você veja agora o Trump lá nos Estados Unidos, o que eles estão falando? Nós estamos só buscando bom senso. Nós estamos buscando bom senso. Por que eu tenho que pagar isso? Por que eu tenho que fazer aquilo? Por quê? Quer dizer, porque sempre foi assim. Né? Porque isso, o mundo inteiro faz assim. Né? A gente trabalha assim. Os Estados Unidos sempre fizeram isso. Quer dizer, essas coisas todas que você começa, né, a questionar, buscando uma antifragilidade. E, professor, quais são, para as empresas, para os líderes, os benefícios? A gente enxerga, né, que é importante buscar essa antifragilidade, me parece, de uma forma resumida, para sobreviver. Me parece que é algo minimamente para se sobreviver. Mas quais são os benefícios de quem procura e de quem busca? Eu acho que não é para sobreviver, é para crescer. Para crescer. Então, o que você tem que fazer na sua empresa? Você tem que ser uma empresa muito ágil, você tem que
fazer dentro da sua empresa pequenos grupos com muita autonomia, grupos ágeis, verdadeiras startups dentro da empresa, né, dando a ela a responsabilidade de questionar. Quer dizer, o que será que um cliente vai estar pedindo para a gente daqui a 5 anos, daqui a 10 anos? Então, pode parecer muita loucura, né? Mas why not? Por que não a gente se preparar para aquilo? Então, nós fizemos uma vez com uma grande empresa na área de alumínio, nós fizemos o seguinte exercício com eles. Olha, e aí o sujeito daqui, né, o Alan Belda, né, virou presidente mundial. O que aconteceu? A matéria-prima era alumínio, a matéria-prima do alumínio é eletricidade. Então, nós dobramos o preço de todos os insumos que nós usamos hoje. Dobramos o preço artificialmente, dobramos, né? E aí, gente, a realidade é essa, teve uma hecatombe no mercado. Então, a eletricidade dobrou, não sei o que, dobrou, não sei. Como é que nós vamos fazer? Daí nós ficamos uma semana num hotel de praia, né, toda a diretoria e a gerência, criando uma empresa que poderia sobreviver nesse caos. E o que nós tínhamos que fazer com essa realidade? Tudo dobrou, os insumos todos dobraram de preço. Daí o que o presidente da empresa fez? Agora a realidade da empresa é essa. Nós vamos trabalhar com esse cenário com a realidade atual, que o preço era metade. Então, a rentabilidade da empresa explodiu. Né? Por quê? Porque daí se descobriu quanta coisa a gente fazia que não precisava ser feita. Quanto departamento tinha que não precisava existir. Quer dizer, Então, você pegou uma situação caótica, né, transformou essa situação numa realidade teórica, virtual, né? Sim, mas trouxe benefícios imediatos. Que trouxe benefícios imediatos. Então, então, às vezes a gente faz assim, né? Você está aqui, líder do mercado em Sorocaba, né, na sua área. De repente eu digo, olha, a maior empresa concorrente sua de São Paulo e a maior mundial decidiram vir para Sorocaba e vão abrir aqui. O Manga está chamando todo mundo para Sorocaba, pode acontecer, não está tão longe, não. Como é que você vai sobreviver? Né? Ô louco, nem, o que a maioria das pessoas vira essa boca para lá. Mas pode acontecer. Não fale vai isso. acontecer. Não fale, vai acontecer. Não fale isso. Né? Então, daí o sujeito fala, né, muitos dizem assim, não, daí eu vendo a empresa. Né? Mas será que é essa a melhor alternativa? Será que vai ter alguém que vai querer comprar a sua empresa nesse cenário? Nesse cenário. Então, como que você pode, né, fazer alianças estratégicas, né, com inimigos, vamos dizer, com adversários, né, para que você sobreviva. Então, e assim por diante. Então, veja, né, aspectos sucessórios na empresa que são muito sérios, né, que acabam falindo a empresa. Sim, né? Que muitas e vezes o que a gente chama, e uma das coisas que eu acho mais espetaculares, que nós vamos trabalhar muito na clínica, é a iatrogenia gerencial. O que iatrogenia, gente, vem do grego. Iatros é médico, genia é, né, começo, né, gênesis. Iatrogenia é um termo médico que, para simplificar, significa erro médico, ou seja, malefícios, ou seja, causados por agentes de saúde involuntariamente a pacientes. Então, um erro médico involuntário, isso se chama iatrogenia. Agora eu pergunto para você, não existe a iatrogenia gerencial? Quanto consultor você conhece que quebra uma empresa? Ele chega lá com ideias mirabolantes para mudar o que não precisa ser mudado e não deve ser mudado, né? Ele chega lá com pacotes prontos que ele quer implementar. Enfiar a goela abaixo. Muitas vezes fora de né? uma realidade. Não, e você nota, por exemplo, assim,
quantas vezes, com interesses escusos, chega um consultor qualquer e começa, essa marca está muito antiga, vamos revitalizar a marca. Ora, revitalizar a marca é um custo brutal para a agência, sim, depois a papelaria toda, trocar todas as embalagens, trocar até às vezes a cor de tudo. Sim. Agora, o INPI, muitas vezes, o registro não é, marca, o registro. Agora eu pergunto para você, o consumidor final ganhou o quê? Né? Então, de repente, a dona de casa se sente confusa, né? Com um monte de opções, um monte do que se chama que é a mesma marca, de SKU, né? De embalagens, tipos de embalagem. Para quê? Uhum. Será que isso não confunde mais do que agora? Então, daí o que então vou dar um exemplo de iatrogenia gerencial. Né? Nós estamos aqui na fazenda e a fazenda, vamos supor, está dando prejuízo. A fazenda. Daí eu contrato um consultor, o consultor vai na fazenda e vende todo o gado da fazenda, vende as máquinas e implementos, vende o estoque de semente e adubo. Ora, se ele vender tudo isso, ele fez um caixa lá em cima. O faturamento estourou lá em cima. Uhum. Daí ele ganha o bônus dele. Comissão dele. E sai. Daí vem um outro. E chega na fazenda, não tem implemento, não tem semente, não tem nada plantado, não tem um gado. Como que vai ser? Então, e tem muito, é claro que é um exemplo assim, né, exagerado. Mas é um exemplo muito comum. Muito comum. Eu chego na empresa, eu chego dentro da sua empresa, faço uma tábula rasa lá, sim, né, faço o resultado no trimestre, no semestre, no ano, daí ganho meu bônus, daí invento até uma doença, né, pego meu bônus e saio e largo você lá com aquele pepino. Isso chama de iatrogenia gerencial. Né? Ou seja, erros de gestão, e às vezes, sabe o que acontece? Não precisa ser um consultor externo, pode ser um novo diretor que vem de outra empresa, um novo gerente, que chega na área e quer mudar tudo para mostrar a sua marca, para mostrar, e aí ele acaba. Então, quer que eu dê 2 exemplos? O Steve Jobs não teve que voltar para a Apple? Sim. Teve que voltar para a Apple. Aquele cara do Starbucks não teve que voltar para o Starbucks? Voltou para o Starbucks. E assim por diante. Por quê? Porque os executivos que puseram lá quiseram mudar tudo. Veja o que aconteceu com a TAM, aqui entre nós. Né? Não devia nem falar isso, né? Porque as pessoas estão aí, vivas, conhecidas. Mas pense um pouco. Mas aconteceu exatamente o objetivo foi desrolinizar a TAM. Uhum. Vamos acabar com essa história do culto à personalidade do comandante Rolim. O que aconteceu? Fizeram. Bom, foi ótimo, né? Vendeu para Lanchile, né? Virou uma empresa chilena. Então, essa iatrogenia também é uma coisa que a gente tem que entender. Isso vai ser falado também nesse evento que nós vamos falar aqui com mais detalhes. Nesse evento, né? Nós vamos trabalhar para você questionar, será que precisa tudo isso? Sim. Que nem, por exemplo, métodos mecanicistas de gestão. A maioria desses consultores são engenheiros. Sim. Né? São engenheiros. Então, eles vêm com métodos que são mecanicistas, tecnicistas. Então, eu faço... Né, gestão de diretrizes, não sei o quê, e o que acontece? O ser humano, então eu vou dar um exemplo para você o que aconteceu numa fábrica. Né? Pelas diretrizes, pela meta, não sei o quê, o departamento de limpeza lá da empresa tinha que economizar 10% no total. E se não economizasse 10%, o resto também não ganhava bônus, né? Tem aquela coisa da meritocracia por bônus. Uhum. Muito bem, então o que aconteceu? É fácil, a gente começou a diluir os detergentes. Sim. O que aconteceu? Teve uma infecção de ratos na empresa de alimento, né? De rato, barata, de traça. Né? A ação caiu, mas a meta foi atingida. Não foi só 10%, ganhamos 15%.
Né? Quer dizer, então é uma ilusão você querer. Lembra do balance scorecard, aquele monte de coisa. Quer dizer, e o cliente onde está nisso? Quer dizer, o cliente nem está, né? Chega na hora, ele liga, não atende, né? Então eu liguei numa empresa uma vez, a menina que atendeu não sabia uma coisa, não sabia três. Eu falei, você parece que não sabe muito aí na empresa, né? Ela falou, sabe o que é? Eu sou MOC e só trabalho aqui. Eu falei, você é MOC? Ela falou, mão de obra contratada, quer dizer, então economizou dinheiro para a empresa. Contratou uma mão de obra barata. Sim. E o que aconteceu? Começou a perder cliente, daí teve que retomar. Está acontecendo aí com uma cadeia de loja famosa. Agora, então você vê, né, eu vou dar um exemplo bobo. Você faz um jantar maravilhoso, né, em comemoração aos 50 anos do seu clube, tudo maravilhoso, só que você economiza no valete, você economiza no estacionamento, como é que fala? No cara de estacionamento. A empresa chama de valete, né? A empresa de estacionamento. O que acontece? É uma coisa lógica, todo mundo depois que acabou a festa, tomou café, todo mundo já está meio chumbadão, vai todo mundo sair mais ou menos na mesma hora. O carro demora 1 hora para chegar. Por quê? Porque você contratou a empresa mais barata, que em vez de ter 30 manobristas, tem só 3. Mais ou menos ainda. O seu carro não chega, começam a furar fila, já todo mundo meio... né, etilizado, começa a dar briga, um mulher carro bate no outro. Então, agora, e daí qual é a manchete? O fiasco da festa, que foi, gente, uma maravilha. O único erro foi mas é a lembrança que os participantes vão levar. Exato. Porque foi o último momento deles. É a última impressão que fica. A última impressão. E aí, Marins, a respeito da antifragilidade, esse é um dom que a empresa ou que a pessoa tem com ela, ou é algo que pode ser treinado, que pode ser instigado? Eu acho que não é dom, não, é ser treinado mesmo. Né? É ser treinado a questionar, treinado a não aceitar, treinado, por exemplo, a se preparar para crises. Sim. Né? Você fazer, por exemplo, aquilo que a gente sempre faz, que é isso, que é gerenciamento antecipado de crises, né? Você cria cenários negativos, por exemplo, cenários difíceis, e aí, como é que nós vamos fazer? E não adianta querer tapar o sol com a bandeira, falar, isso nunca vai acontecer. Ué, a Covid-19 nunca ia acontecer. E você veja o que aconteceu, né, e veja agora o que está acontecendo. Sim. Com quem mandou trancar tudo, e agora dizendo que nem máscara deveria usar, que foi tudo uma balela, que não tinha, e tudo em nome do quê? Da ciência, tudo em nome da ciência. Bom, então como é que faz? Né? Veja agora lá o Kennedy, lá nos Estados Unidos, né? o Robert Kennedy Jr. Questionando tudo, né? Sim. Quer dizer, então como... de repente você só criou cenário e não pode falar. E depois tem uma coisa, gente, na maioria das empresas que eu dou consultoria há 50 anos, né? Só para você ter uma ideia, quem é às vezes questionador na empresa é chamado do quê? De curvo, né? Você está puxando o time para trás. Sim. E às vezes até ele é dispensado. Eu vejo muito isso dentro das empresas. Agora, é a única pessoa que está falando, gente, será que isso é preciso? Pô, mas você tem a dó, você é do contra, tudo você é do contra. Quer dizer, é claro que se você tiver um corvo dentro da empresa, eu tenho até um livro dos corvos, né? Mas precisa questionar. Sim, importante. Não dá para estar engolindo tudo. Muitas vezes esse é o melhor amigo da empresa. É o cara que está lá na frente. Enquanto as pessoas estão olhando para trás ou estão no presente, é a pessoa que consegue ter um olhar no futuro. O livro How the Mighty Fall, né, do Jim Collins, ele fala exatamente isso. Quer dizer,
de repente, o cara faz um monte de coisa certa na empresa e ela cresce muito rapidamente. Daí ela começa a diversificar em áreas que ela não conhece, fora do foco dela. Né? E como eu cresci muito até aqui, eu começo a me achar Midas, né? Tudo que eu toco vira ouro. Né? E o pessoal de dentro da empresa, que começou a empresa, que trouxe a empresa, começa a ficar meio apavorado. Olha, o cara está comprando coisa que a gente não entende. Quer dizer, agora o cara comprou uma rede de hotéis, quer dizer, nós somos uma siderúrgica, né? De repente o cara está agora criando boi no Maranhão, quer dizer, e quem está fornecendo o dinheiro? É a mãe, é a vaquinha de 1000 tetas, né? Que é, vamos dizer, por, entre aspas, a siderúrgica. Sim. Quer dizer, e todo mundo fala, quando fala, não, deixa para mim, nós vamos ser o maior, não sei o quê, nós vamos ser o maior isso. Daí começa até a entrar em esquemas de corrupção, não sei o quê. E o que acontece? Quando as pessoas que começaram e trouxeram a empresa estão vendo a coisa, pulam fora. Sim. E daí a empresa começa a ter problema na bolsa, começa a ter problema. Daí começa a procurar e começa a querer a bala de prata. Começa a fazer reengenharia, trazer um presidente de outra empresa e daí cai. E nessa hora que muitas empresas caem nesses caem. Golpes, Exatamente. que aparecem também Exatamente. os milagreiros, Os milagreiros. Vendendo Daí, solução para tudo. Daí não dá. Então, isso está escrito em pesquisa, em livro, né? How the Mighty Fall, né? Como caem as poderosas, tem traduzido aqui no Brasil, acho que parece que como as poderosas caem, uma coisa assim. Então, é isso, quer dizer, se você não tiver quem questione, né? Quem proponha, caminhos diferentes, né? Então... E já finalizando o nosso bate-papo, Marins, em primeiro lugar, muito obrigado por nos receber, o Leandro e eu, aqui no seu escritório, aqui na Fazenda Chaparral. É lindo aqui esse espaço, maravilhoso. Que é bonito, é gostoso. Espero que vocês tenham podido ver também os cavalos correndo ali atrás, né? Um espaço muito bom mesmo. Qualidade de vida você tem que ir atrás, ela não vai atrás de você. Né? Exatamente. E como conhecer mais a respeito desse instigante conceito de antifrágil? Eu sei que vai ter um curso, nós temos né, dia 5 de abril, sábado, das 8 às 18, nós vamos ter a 40ª clínica de gestão. Imagina, 40 já. Clínica de gestão. É aqui na Fazenda Chaparral, aqui. A gente passa das 8 às 18, tem café da manhã da Fazenda, almoço de Fazenda, café da tarde de Fazenda, cada um ganha um livro. Gente, este livro tem 612 páginas. Nós vamos passar o dia discutindo esse livro. É claro que eu vou fazer uma apresentação para todo mundo dos conceitos principais do livro, né? Então, e daí eu vou selecionar alguns trechos pequenos dentro desse livro para que as pessoas leiam e discutam em pequenos grupos e cada um vai ganhar um livro e levar o livro para casa. Na verdade, você vai sair daqui como se tivesse lido o livro, né? E você vai levar o livro, ou seja, você também vai ser motivado a falar, não, agora eu quero ler essa desgraça. Né? Eu quero ler essa desgraça inteira aqui. Né? E é assim, quer dizer, cada um ganha, né, um certificado, nós vamos trabalhar. E o livro é esse, né? Antifrágil, né, do Nascimento, que é um conceito, gente, assim, por isso que o nome é o instigante conceito de antifrágil, né? Como é que a gente prepara líderes, como é que a gente se prepara para prosperar em momentos difíceis? E olha, vamos ser bem sinceros, não tem nenhum lugar do mundo, né, onde a antifragilidade é mais necessária do que nosso querido Brasil aqui, né? Eu me lembro das multinacionais que a gente sempre dá consultoria, que falam, professor, o melhor departamento de formação de líder nosso é mandar para o Brasil, né? Porque se ele sobreviver no Brasil, com esse emaranhado de lei, essa instabilidade jurídica que você conhece instabilidade bem. Política. Isso é tudo, olha, ele sobrevive em qualquer lugar do mundo. Só tem um problema, professor,
E eu perguntei, né, lá no Canadá, para trazer, qual é o problema? É que a gente manda o nosso sujeito lá e ele não quer voltar. O Brasil é maravilhoso demais, né? É aquilo que o Tom Jobim dizia, né? Nova York é ótimo, mas é uma M, né? O Brasil é M, é uma M, mas é ótimo. Quer dizer, é meio assim a história, né? Quer dizer, então eles têm esse problema, mas não adianta, o Brasil é assim, aquela frase, né, ótima, né? O Brasil não é para amadores, o Brasil é para antifrágeis, né? E pode reparar, você tem, então, por exemplo, política de caixa, é uma coisa fundamental no Brasil, né? Então você pega essas grandes, vamos pegar a indústria automobilística, Mercedes, General Motors, Volkswagen, nunca tiveram prejuízo no Brasil praticamente, né? Então aqui há quantos anos? Mais de 100 anos, né? E nessa, né? Eu me lembro do Jack Welch, falou uma coisa, Jack Welch era da General Electric, falou o maior erro estratégico da General Electric foi ter acreditado nos números do Brasil e não no Brasil. E pode ver que a GE entrou, saiu, nunca foi forte no Brasil, né? E aí, né? Então, vale a pena participar dessa clínica de gestão, né? Veja aí na tela, né? Vocês vão pôr aí na tela, né? O telefone nosso, o contato, né? E venho. São poucas vagas porque o nosso auditório aqui na fazenda é relativamente pequeno, né? Então também não quer trouxar todo mundo. E vale a pena, pessoal, tanto para conhecer aqui o espaço, como tudo isso que a gente falou, é um investimento realmente muito pequeno diante de tanta oportunidade, de tanto conhecimento que as empresas precisam. A gente vê, eu vejo muito, professor, como o empresário brasileiro se desdobra, trabalha muito, passa a noite sem dormir, pensa, planeja, mas muitas vezes sem um direcionamento é inútil. Está rasgando tempo, está perdendo tempo. E dinheiro a gente consegue recuperar depois. Verdade, mas tempo não. E depois não é, gente, quem que vai ler? Fale para mim um livro de 612 páginas hoje em dia. Né? Não tem nem tempo nem disposição. E aqui num sábado você vai poder dizer para todo mundo, eu li o livro porque nós vamos destrinchar. Né? E muito mais que isso, professor. Eu li esse livro, mas esse nosso bate-papo é outro livro. Além de conhecer o livro, ainda tem os exemplos, ainda faz refletir sobre a realidade brasileira, que não tem no livro. Então, realmente é uma pós-graduação. Não, e o livro é meio complexo de ler mesmo, né? Ele tem conceitos aí muito... Mas está ótimo. Eu que agradeço a vinda de vocês aqui, né? Estamos sempre aqui à disposição, sejam sempre bem-vindos aqui para Caipirada, né? Eu dei uma entrevista agora na Revista Oeste, né? No programa deles lá, no Oeste com elas, e elas falaram, não, volta. Eu falei, a gente é caipira, a gente só vai se for convidado, né? Primeiro, e segundo que é o seguinte, para a gente sair da fazenda para vir para cá, né, na Avenida Paulista, precisa ganhar insalubridade. É um trabalho, sair lá do sítio, tá bom. Obrigado, professor. Obrigado mais uma vez. É sempre um prazer muito grande estar aqui com o senhor. Eu que agradeço. Prazer é todo meu. Parabéns aí pelo trabalho de vocês. Obrigado, pessoal. Até mais.